Economizar e investir dinheiro exige disciplina, constância, planejamento. No entanto, todo esse esforço pode se tornar inútil se a instituição financeira escolhida não oferecer segurança suficiente para proteger as suas economias. Diante do crescimento dos bancos digitais, surge uma dúvida essencial: como identificar se um banco é realmente seguro antes que ele enfrente problemas, seja liquidado, impeça você de acessar ou resgatar o seu próprio dinheiro? Primeiramente, é necessário compreender a lógica básica de funcionamento de um banco. Um banco, por definição, possui autorização para captar recursos do público e emprestar esse dinheiro, lucrando com a diferença entre os juros que ele paga e os juros que ele cobra. É o chamado spread bancário. Ok? Na prática, isso significa que quando você deposita dinheiro numa conta corrente, aplica em um certificado de depósito bancário, CDB, ou investe em qualquer produto semelhante, os recursos que você deixou naquela instituição não ficam parados. Esse dinheiro passa a ser utilizado pelo banco para conceder crédito a outras pessoas, como financiar a compra de um imóvel, um automóvel ou até mesmo viabilizar gastos no cartão de crédito. É justamente esse mecanismo de intermediação financeira que sustenta o funcionamento dos bancos. Com isso em mente, vamos lembrar que, no Brasil, o sistema bancário, ou seja, o conjunto de instituições financeiras que intermediam o dinheiro entre agentes econômicos, funciona de forma integrada. Ele é regulado por leis e normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Essas normativas conectam poupadores, investidores e tomadores de crédito com foco na eficiência e segurança das transações. Os bancos captam recursos por meio de contas correntes, CDBs e outros produtos financeiros e, a partir desses recursos, concedem crédito a pessoas físicas e empresas. Todo esse processo é constantemente acompanhado e fiscalizado pelos órgãos reguladores, com o objetivo de reduzir riscos sistêmicos, como a quebra de grandes instituições, fraudes em larga escala ou colapsos que possam comprometer o funcionamento do mercado de crédito e a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Nesse processo, o banco não pega exatamente os valores reais que você depositou e os empresta integralmente para outra pessoa. Na prática, ele trabalha com o chamado sistema de reservas fracionárias. Isso significa que, a partir de um depósito, o banco mantém apenas uma parcela desse valor em caixa ou em ativos de alta liquidez, como reservas no Banco Central, e utiliza o restante para conceder crédito. Essa reserva que o banco mantém funciona como uma garantia de liquidez. É ela que permite que os clientes consigam sacar dinheiro, fazer transferências ou utilizar o saldo na conta a qualquer momento que quiserem. Por exigência dos órgãos reguladores e seguindo os acordos da Basileia que garantem as normas internacionais para proteger a solidez dos bancos, os bancos precisam manter níveis mínimos de capital e liquidez justamente para honrar esses resgates, mesmo em cenários de estresse. No Brasil, os bancos mais antigos e de maior porte possuem volumes financeiros gigantescos. Os bancos chamados S1, considerados os mais seguros do sistema financeiro nacional, como BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Federal, concentram trilhões de reais em ativos. Além disso, essas instituições contam com patrimônio robusto e ativos que não estão totalmente imobilizados, podendo ser rapidamente convertidos em caixa caso necessário. É justamente essa combinação de escala, liquidez, capital próprio e fiscalização rigorosa que torna os grandes bancos estruturalmente mais resilientes. Contudo, nem só de grandes instituições vive o sistema financeiro brasileiro. O século XXI trouxe uma evolução do sistema bancário e financeiro, através de uma série de soluções digitais que visam melhorar a vida dos clientes, personalizando desde o atendimento até os tipos de investimento que ele faz, e foi muito bom. Trouxe mais agilidade e acesso. No começo dos anos 2010, quando surgiram os primeiros bancos digitais no Brasil, os smartphones ainda eram restritos a uma pequena parcela da população. Mesmo assim, os bancos exclusivamente digitais surgiram com diferenciais agressivos para a época, como cartão de crédito sem anuidade e conta corrente totalmente gratuita.
Esses bancos digitais operam totalmente online, não têm agências físicas e costumam oferecer serviços iguais ou similares aos oferecidos pelos bancos tradicionais para a conta corrente. Todos esses procedimentos são realizados através do aplicativo ou site, desde abrir a conta até realizar operações financeiras. Os bancos S1 viram o crescimento desses bancos digitais, que ofereciam basicamente todos os seus principais serviços, mas de forma gratuita tiveram que se reinventar. Entre eles, transferências entre contas, como DOCs e TEDs, alguns tipos de investimento e rendimento acima da poupança na própria conta corrente, com a mesma liquidez. Contudo, nada disso foi tão atrativo para a população quanto a experiência do consumidor. Para muitas pessoas, lidar com questões bancárias sempre foi sinônimo de burocracia, demora, frustração, filas intermináveis, algo que sempre que possível a gente procurava evitar. Os bancos digitais surgiram justamente para atacar essa dor, oferecendo uma experiência do usuário mais simples, transparente e intuitiva, com canais de comunicação diretos e eficientes. Ao fazer isso, conseguiram eliminar boa parte das dificuldades que tradicionalmente marcaram as instituições financeiras mais convencionais. Com uma estrutura mais enxuta e sem a necessidade de um local físico, eles conseguiram oferecer taxas reduzidas e até mesmo contas sem tarifas. Além disso, atualmente apresentam vantagens na facilidade de pagar compras online físicas, seja via Pix ou com cartões digitais. Esses bancos, por serem 100% digitais, também garantem acesso rápido ao seu dinheiro, sem a necessidade de enfrentar aquelas detestáveis filas ou até mesmo preencher formulários físicos. Apesar do crescimento, através das facilidades apresentadas, principalmente após a pandemia do coronavírus em 2020, os bancos digitais não figuram nas principais classificações da segmentação do Banco Central para o Sistema Financeiro Nacional, que vai do S1 ao S5. Quando falamos dos bancos classificados como o S2, por exemplo, estamos nos referindo a instituições de médio porte que têm relevância no mercado, mas não são vitais para o funcionamento do sistema financeiro nacional. Por isso, elas seguem regras rígidas de capital, liquidez e fiscalização, embora menos exigentes do que aquelas impostas aos bancos S1. Já os bancos S3 e S4 são instituições de pequeno porte, com atuação limitada em muitos casos fortemente digitais. Como o impacto potencial dessas instituições sobre o sistema financeiro é reduzido, as exigências regulatórias também são mais simples. Isso não significa que sejam ilegais ou mal organizadas, não é isso, mas sim que elas possuem uma menor capacidade de absorver choques financeiros. Por esse motivo, ao manter o dinheiro em bancos S3 ou S4, é fundamental você redobrar a atenção. Essas empresas estão mais sujeitas a dificuldades financeiras e, eventualmente, podem sair do mercado com mais frequência do que os grandes bancos. Falar nisso, você sabe qual a classificação do seu banco? É bom dar uma olhadinha. A ideia central não é deixar de usar bancos menores, mas entender o papel de cada um. O mais prudente é manter a sua conta principal e a maior parte dos recursos em uma instituição de grande porte, entende? Preferencialmente um banco S1. Bancos S2, S3 ou S4 podem ser utilizados de forma complementar, aproveitando serviços específicos, sem concentrar neles o dinheiro que é essencial para a sua segurança financeira. Essa preocupação na escolha do melhor banco digital ganhou ainda mais relevância na transição 2025-2026, com o caso Master está todo mundo acompanhando. Segundo a Polícia Federal, o Banco Master teria emitido CDBs com promessa de rendimentos absurdos de até 40% acima da taxa básica de mercado. Para os investigadores, o retorno oferecido era irreal e o esquema pode ter movimentado cerca de 12 bilhões de reais. De acordo com as informações do jornal Estadão, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, viu irregularidades em 74% das operações de crédito consignado feitas pelo Banco Master entre 2021 e 2025. Tá, mas como saber se o banco digital escolhido é confiável e não está envolvido em casos como o Banco Master?
Você deve estar se perguntando: bem, apesar de não existir uma resposta simples e universal, há alguns caminhos para evitar possíveis prejuízos futuros. Olha só, um deles é através do Índice de Basileia, como eu citei anteriormente. Este é um parâmetro que avalia a solidez das instituições financeiras e o risco associado ao investimento nelas. Criado no final dos anos 80, o índice surgiu como uma ferramenta regulatória para assegurar que os bancos mantenham capital suficiente para cobrir possíveis perdas, protegendo você. O objetivo é diminuir riscos para os acionistas e principalmente para nós, clientes. O índice é calculado dividindo-se entre o patrimônio de referência pelos ativos ponderados pelo risco multiplicado por 100. Um índice de 20%, por exemplo, significa que para cada 100 reais emprestados pelo banco, ele possui 20% de patrimônio próprio como garantia. O Banco Central do Brasil estabelece um limite mínimo de 11% para o Índice de Basileia. Esse percentual mínimo garante que os bancos mantenham capital suficiente para absorver eventuais perdas em suas operações de crédito, protegendo assim clientes e o próprio sistema financeiro como um todo. Ao final de 2025, bancos como o BTG Pactual e Itaú possuíam um índice de Basileia de 16,2% e 16,5%, respectivamente. Já os bancos digitais como Mercado Pago e Nubank, ou Anu Financeira, apresentaram um índice de 12% a 15,9%, respectivamente, todos operando acima dos 11% exigidos pelo Banco Central. Já a Waybank, fintech comprada em 2024 pelo Master e liquidada este ano pelo Banco Central, estava com um índice de Basileia negativo em setembro de 2025. Desde novembro do ano passado, o Banco Central já liquidou 6 instituições financeiras. Quando uma instituição financeira é liquidada, os clientes se tornam credores. Para conseguir reaver o dinheiro aplicado, é necessário recorrer ao Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que reembolsa até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ para o total de depósitos e créditos contemplados em cada instituição. De acordo com a Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, o caso Master serve como um alerta para os investidores. A entidade explica que os investidores devem levar em consideração 3 pilares antes de escolher o banco onde aplicará o seu investimento. Atenção a eles: são indicadores de solidez, garantia do Fundo Garantidor de Créditos e rentabilidade. No caso dos indicadores de solidez, está o índice de Basileia citado anteriormente, onde uma porcentagem acima de 15% demonstra a segurança proporcionada pelo banco. Quanto maior, mais capital o banco tem para absorver perdas inesperadas. Outras opções de análise incluem rating de crédito e lucros recorrentes. Outra recomendação é verificar se a instituição financeira conta com a garantia do FGC. Esse fundo protege o investidor e o correntista em caso de intervenção ou liquidação do banco. A cobertura do FGC se aplica a diversos produtos, como CDBs, LCIs, LCAs, além de depósitos em conta corrente, poupança e contas de pagamento. Essa garantia funciona como uma camada adicional de segurança, especialmente importante ao investir ou manter recursos em instituições de menor porte. Por fim, bancos com dificuldades financeiras podem oferecer taxas de retorno extremamente altas para atrair capital de forma rápida. Se uma oferta de um banco digital apresenta uma rentabilidade muito acima da média, provavelmente está atrelado a um risco maior, não há mágica. Para Marcelo Omarim, mestre em governança corporativa, banco sólido não é o que cresce rápido, é o que cresce com controle. Para isso, a governança corporativa torna-se um fator importante. Instituições que possuem processos bem definidos, transparência na gestão e rigoroso cumprimento das normas do Banco Central demonstram maior capacidade de se manter sustentáveis ao longo do tempo. Esses critérios ajudam a diferenciar bancos sólidos daqueles que crescem apenas em número de clientes, mas sem a base necessária para garantir segurança e estabilidade financeira. É necessário reforçar que, em momentos de incerteza, a reação imediatista de sacar dinheiro ou encerrar contas nem sempre é a melhor escolha. Veja só,
Antes, deve-se confirmar se a instituição está autorizada e sendo supervisionada pelo Banco Central, se os valores depositados estão dentro do limite de proteção do FGC. A transparência, nesse caso, é um dos principais indicadores da saúde institucional do banco. Você precisa acompanhar mudanças bruscas nas regras de funcionamento, restrições frequentes de saque e atrasos incomuns em pagamentos, comunicação confusa e falta de transparência são sinais claros que merecem atenção redobrada por parte de nós, clientes. Instituições financeiras saudáveis tendem a explicar decisões, comunicar-se de forma clara e antecipar possíveis impactos para os seus usuários. Quando essas informações deixam de ser apresentadas, o alerta deve ser acionado. Diante desse cenário, é evidente que a escolha de uma instituição financeira não deve ser baseada apenas em praticidade ou promessas de alta rentabilidade, que pode ser uma armadilha. Entender como o sistema bancário funciona, quais são os mecanismos de proteção existentes e quais indicadores sinalizam solidez, deixou de ser um conhecimento restrito a especialistas e passou a fazer parte da responsabilidade de qualquer pessoa que deseja proteger o seu patrimônio. Afinal, o dinheiro depositado numa instituição financeira representa tempo, trabalho e planejamento acumulado ao longo de anos. Nesse sentido, analisar o porte da instituição, a sua classificação dentro do sistema financeiro e a existência de garantias como o FGC não deve ser visto como excesso de cautela, mas uma postura preventiva obrigatória. Bancos sólidos não se constrói apenas com crescimento acelerado ou grande número de clientes, mas com controle, transparência e respeito às regras que sustentam o sistema financeiro. Numa sociedade digital, mais do que buscar vantagens imediatas, é fundamental priorizar a proteção do patrimônio e a confiança de longo prazo. Diante de tudo isso, a pergunta final não é apenas qual banco oferece a melhor taxa ou aplicativo mais bonito, o melhor atendimento, mas qual instituição realmente merece a sua confiança. Você conhece o lugar onde está guardado o seu dinheiro? Você já analisou os indicadores de solidez do banco que utiliza? A proteção do FGC, a qualidade da sua governança, ou simplesmente está deixando anos de esforço financeiro, de sonhos, de expectativas, de qualidade de vida nas mãos de uma instituição que cresce rápido, mas sem bases sólidas? Pense nisso e deixe nos comentários o que você achou do tema, o que você acha de todas essas colocações, essas instruções.